Nesse vídeo eu vou fazer uma comparação entre os fundos imobiliários e as piscinas de liquidez nas finanças descentralizadas, no DeFi. Então, se você é novo no mercado, está chegando agora, está buscando mais informações, está inseguro ainda com relação ao mercado descentralizado, esse vídeo é para você. Então, se você não me conhece, eu sou o Bicheiro e nesse canal compartilho as análises e as estratégias que estão dando certo para mim e espero que elas deem certo para você também. Então vamos lá, olha só. Eu vou trazer uma comparação em alguns quesitos principais que eu acho relevantes entre os dois setores, o DeFi e os fundos imobiliários. E eu quero dizer que eu já estive nessa pele de estar investido em fundos imobiliários e, ao mesmo tempo, estar de olho ou já estar investindo nas criptomoedas. Quando eu comecei a investir em cripto lá em 2022, eu já logo de cara comecei a perceber que não valia a pena aquele dinheiro parado que eu estava em fundos imobiliários e eu estava estudando, eu estava começando a entender coisas mais profundas sobre o assunto. E eu vou te passar algumas dessas aqui nesse vídeo. Eu quero que você preste bastante atenção, quero que você aproveite. Então, lá atrás, em 2023, eu tirei todo o meu dinheiro em fundos imobiliários, não era muita coisa, minhas economias ali era em torno ali de 15, 20 mil reais, mas eu comecei do zero, então era o dinheiro, minhas reservas ali, e eu simplesmente vi que não valia a pena. Então sim, eu já estive aí desse lado, eu sei como é, então nesse vídeo eu quero te fazer uma comparação, passando a minha visão do lado de cá e espero que te ajude. Vamos lá. Então olha só, aqui nós temos o índice dos fundos imobiliários, que é o IFIX. Se a gente olha para o gráfico desse índice, qualquer um com um pouco de experiência em análise gráfica já vai ver aqui que nós estamos desde aqui de outubro de 2024, o setor de fundos imobiliários entrou aqui numa tendência de baixa de longo prazo. Então, esse vídeo eu já fiz exatamente por isso, para servir de alerta também para quem continua aí. Beleza? Aí aqui nós temos a nossa tabela e nossas informações. Vou tentar passar o máximo de informação possível que eu conseguir aqui. E se for necessário, a gente faz um outro vídeo para complementar, faz outros vídeos para trazer mais informações. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações se você gosta desse tipo de conteúdo e deixa aqui nos comentários e me fala aqui qual que é a sua posição no momento. Você ainda está alocado em fundos imobiliários? Aí, olha só, vamos começar aqui. Fundos imobiliários versus DeFi. O DeFi é um setor bem grande, mas eu vou me ater aqui e vou fazer a comparação com as piscinas de liquidez. Então, quais são os quesitos? Eu trouxe aqui custos, segurança, risco, rendimentos e rentabilidade. Nós temos desse lado aqui FIs e DeFi. Então, quem for ganhando a batalha, eu vou colocar aqui um check aqui para quem ganhar essa batalha. Mas antes, vamos ver sobre tamanho de mercado. Tamanho de mercado de FIs, se a gente olhar aqui, nesse momento, nós temos aqui em novembro de 2004, esses dados são da própria Bovespa. Então, um tamanho de mercado em dólar de 22 bilhões 205 milhões. Se a gente comparar isso com apenas uma plataforma do DeFi, onde a gente pode utilizar as piscinas de liquidez, que é a Uniswap, nós vamos ter apenas em valor travado, que é o dinheiro que as pessoas estão utilizando para receber os rendimentos dentro dessa corretora, que de novo é a maior do mercado, nós temos 4 bilhões de dólares, ou seja, em torno de 1/5 do valor de mercado inteiro dos fundos imobiliários no Brasil. Se a gente pegar o volume dessa plataforma só no mês passado, apenas no mês passado, nós temos um valor aqui de 160 bilhões de dólares apenas nessa plataforma. Então, a diferença é brutal, é absurda em tamanho. E se a gente pegar aqui, para você ter uma noção, se a gente pegar aqui a variação anual,
de ambos os setores, a gente vai pegar a variação aqui de 2024, né, em dólar, nós temos aqui menos 23%. E se a gente pegar em dólar 9% positivo em 2022, em 2023, 24% positivo. E agora em 2024 devolvendo tudo, nessa tendência de baixa. E se a gente comparar com o valor total do setor de criptomoedas, que essencialmente é o DeFi, a gente pode utilizar todas as estratégias que a gente sabe, pode utilizar aqui no setor inteiro. A gente tem de 2022 até agora uma alta de 370% do setor, um setor avaliado ali agora em 3,58 trilhões de dólares. Então, em quesito tamanho, não há comparação entre fundos imobiliários, setor de fundos imobiliários no Brasil e o DeFi. Óbvio que é uma comparação um pouco injusta, a gente poderia pegar o setor inteiro com os Estados Unidos, mas as pessoas no Brasil, pouquíssima gente transaciona os rates lá dos Estados Unidos, a maioria fica simplesmente no IFIX. Então, e com relação ao DeFi, qualquer um pode ir lá a qualquer hora e entrar de qualquer lugar do mundo. Então, muita facilidade. Então, tamanho de mercado gigantesco. Mesmo se a gente colocasse tamanho de mercado lá nos Estados Unidos, também não ia dar. Custos. Custos no DeFi. Nós pagamos taxas para essas corretoras, taxas de transação. Então, elas cobram umas taxas ali de entrada para a operação funcionar e elas cobram mais uma pequena taxa em todas as transações e distribuem isso para o mercado inteiro. E até o momento é só isso. E isso deve ficar em torno de 0,2% aqui, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos aqui. Nos FIs nós temos taxa da corretora, nós temos imposto, contador, entre outros custos ocultos. Então, aqui no DeFi ganhou aqui essa batalha. Segurança. No DeFi, você precisa utilizar a sua carteira na sua autocustódia. E se você perder os seus fundos, você perde tudo. Nos FIs, você precisa confiar lá na corretora. E você tem lá o fundo garantidor de crédito até 100 mil. Então, em questão de segurança, eu vou colocar aqui o FIs ganhando aqui do DeFi, mas eu vou colocar uma nota aqui. O governo tem esse FGC, que é uma garantia entre aspas, mas ele toma seu dinheiro no imposto, ele te dilui na inflação. Então, na verdade, você está pagando por esse seguro, na verdade, né? Então, nem na segurança eu não colocaria aqui, mas eu vou colocar porque a pessoa vai falar, ai, mas se eu perder meu dinheiro? Porque as pessoas se acostumaram muito com a questão da centralização. Depois, risco. O risco aqui dos FIs é um risco médio. Médio. E no DeFi, vamos colocar risco alto. E aí, a gente tem algumas considerações aqui. Qual que é o problema do risco médio? Nos FIs, nós temos risco de bolsa com rendimento de renda fixa. Então, esse é todo o problema do risco médio, que a gente vai entrar aqui nos rendimentos, do qual falava o Taleb. O Taleb, lá na teoria do antifrágil, ele diz que o ideal é você se manter muito conservador em grande parte do seu portfólio, 80%, 90%, e no resto você ficar altamente alocado em risco, em alto risco. Então, na minha visão, o Taleb jamais investiria em FIs, e sim no DeFi ele poderia alocar aqui na parte de alto risco do portfólio dele. Então, aqui eu vou colocar ponto para o DeFi. E sobre os rendimentos? Os rendimentos, a gente tem, digamos que a gente tem aqui 1% ao mês, e aqui no DeFi, principalmente no mercado de alta, eu vou colocar mínimo 3% ao mês. Beleza? Consistentemente. Beleza, tranquilo aqui. Então,
Aqui nos FIs tem um grande problema também. Você recebe 1% ao mês, mas esse valor ele é distribuído no preço da cota. Pouca gente sabe disso. Então, você recebeu lá 1% ao mês, a cota lá agora está menos 0,01%. Então, você tem que ter uma rentabilidade maior para o seu capital aumentar. Se você está recebendo 1% ao mês, mas o principal está diminuindo, você está essencialmente perdendo dinheiro, correndo risco, perdendo dinheiro, pagando imposto, a conta não fecha de jeito nenhum. Já fiz toda a conta aqui várias vezes, não fecha. E nos rendimentos aqui no DeFi, você está exposto ao mercado que mais cresce no mundo. Então, ponto para o DeFi aqui. E aí a gente entra nesse ponto da rentabilidade. Então, beleza, aqui a gente tem rendimentos muito melhores. Aqui a gente tem rendimento que sai do valor da cota e rentabilidade. Foi o que eu falei. A rentabilidade, a gente tem uma rentabilidade de renda fixa aqui e aqui uma rentabilidade quase insuperável hoje em dia. Rentabilidade absurdamente melhor para o DeFi. Então, como que funciona o DeFi? O DeFi, você vai poder utilizar tokens de conservadores a mais arriscados para conseguir rentabilidade no seu portfólio. Então, você vai aumentar o seu capital principal e vai receber rendimentos por isso. Como que você recebe esses rendimentos? Através de plataformas como a que eu mostrei. A Uniswap. A Uniswap, ela utiliza contratos inteligentes para conectar compradores e vendedores e provedores de liquidez que, ao utilizarem o seu capital eficientemente, são recompensados por isso com taxas, como se fosse uma casa de câmbio. Eu vou recomendar um vídeo para você aqui no card, se você quiser entender melhor como é que funciona esse mercado, mas, como você viu, é absurda a diferença, é incomparável, e eu jamais me arrependi nem por um segundo de ter tirado o meu dinheiro de fundos imobiliários e trazido aqui para o mercado descentralizado DeFi. Então, se você quiser aprender comigo, meu treinamento está com as vagas abertas, do básico ao avançado, tudo o que você precisa saber sobre o DeFi. Está com a promoção de Black Friday, acesso vitalício e acesso à comunidade de investidores Confederação do APR. Cupom de desconto aqui na descrição, conhece lá. E vamos para cima, porque nesse momento o mercado de alta está chegando ali na metade.